sou Tati Talhari e no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer essa necessaire aqui. Eu chamei ela de necessaire oval gordinha. E por que eu chamei ela de gordinha? Porque quando você olha de frente, ela parece uma bolsinha comum, mas a hora que você olha de baixo, você percebe que ela é gordinha. Ela tem esse efeito 3D aqui, ou seja, ela é pequenininha, mas cabe muito mais coisa do que a gente imagina aqui dentro. Ideal para carregar o básico na bolsa no dia a dia. E se você trocar o material de confecção dessa peça aqui, colocar um material um pouquinho mais nobre, de repente um sintético, um montana, você pode transformar ela numa bolsinha de festa, numa clutch, aquelas bolsinhas de mão que a gente carrega em casamentos, em festas um pouquinho mais arrumadinhas. E aí, vamos aprender a fazer essa peça? Vamos lá? Para o vídeo de hoje, nós vamos utilizar esse molde aqui, que está disponível para download gratuito. O link para acessar esse molde está na descrição do vídeo. Para preparar o molde, você vai recortar as partes, unir pelos triângulos centrais e colocar uma fita adesiva. Depois, você vai precisar fazer um corte aqui em cada uma dessas 4 marcações. Nós também vamos precisar de cortes no formato e tamanho do molde. 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta R1 de 100 gramas. Aqui eu já uni o meu tecido principal à manta. Nós também vamos precisar de um zíper medindo 28 centímetros e esse zíper é tamanho número 3, um cursor para zíper número 3 e também um pé calcador para zíper. Para começar, nós vamos fazer as pences da marcação do molde nas 4 partes do tecido, nas 2 partes do tecido principal e nas 2 partes do forro. Nós vamos pegar o molde, colocar em cima do tecido e riscar a marcação do molde com giz ou caneta que apaga. A marcação do molde é essa daqui, ó, a marcação da pence. Nós vamos levantar uma das partes que está cortada, nós vamos marcar com a caneta ou com giz. Essa caneta aqui ela apaga no ferro, então não tem problema utilizar do lado direito do tecido. E nós vamos marcar as 4 pences do molde nas 4 partes dos tecidos. Marcações riscadas, agora nós vamos cortar todas elas. De que forma? Eu vou pegar a tesoura, vou vir aqui e vou fazer um corte até aonde termina o risco da minha pence. Eu vou levantando assim para ver se eu tô chegando certinho até aonde eu preciso chegar, até o final do risco. Vou fazer isso em todas as marcações de todos os tecidos. Agora nós vamos levar as 4 partes para a máquina de costura e fechar essas pences. De que forma nós vamos fechar? Nós vamos dobrar o tecido, vou pegar um aqui de exemplo, nós vamos dobrar o tecido exatamente aqui aonde a gente tem a nossa pence. Nós vamos clipar ou alfinetar, o que você preferir, eu vou colocar um clipezinho aqui. E nós vamos passar uma costura com uma distância de um pé de máquina. Eu vou começar aqui e vou terminar aqui em cima, tá? É a distância de um pé de máquina aqui da beiradinha do tecido e a distância de um pé de máquina daqui de onde começou o meu corte, ou melhor, de onde terminou o meu corte, bem aqui. Se você preferir, risca com a caneta, aqui um risco assim, bem aonde você vai passar a sua costura, tá? Você vem aqui com a caneta, risca aqui, distância de um pé de máquina, até aqui um pé de máquina, uma linha reta, que é onde você vai fazer a sua costura. Isso em todas as pences de todos os tecidos. E mostrar como ficaram as pences, ó, o tecido ele começa
a tomar uma forma 3D, tá vendo só? Começa a ficar mais gordinho. Mesma coisa aqui com os forros, ó. Eles começam a ficar com uma forma mais num formato assim de uma tigelinha, parece uma tigelinha. Vou mostrar aqui como é que ficou as nossas pences, tá? Ó, não sei se vai dar pra ver, porque a linha é branca, mas eu passei a costurinha aqui reta, até passar um pouquinho do corte da nossa pence, e aqui desse lado ele fica assim, ó. Agora a gente vai voltar lá para a máquina de costura e nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse tecido aqui das pences, tá? Se você achar necessário, passa a unha assim para vincar bem. E aí nós vamos passar costurinhas bem aqui na pontinha de segurança para manter esse tecido aberto no avesso da peça, porque assim essa parte aqui ela fica menos volumosa na hora que a gente estiver fechando a lateral toda da necessaire. Já fiz aqui a costurinha de todas as pences abertas no avesso das 4 partes, para não ficar volumoso no avesso. Agora nós vamos começar a aplicação do zíper, e eu vou fazer algumas marcações no meu zíper, tá? Eu vou pegar a minha caneta e eu vou fazer 2 marcações no centro do zíper, do lado direito e do lado avesso, e vou também marcar aqui nas 2 extremidades 4 centímetros daqui para o final e daqui para o final. Agora eu vou marcar também o centro das minhas 4 partes. Como é que eu vou fazer essa marcação? Não precisa marcar aqui e aqui, tá? Só na parte que vai ficar o zíper, na parte de cima. Se você estiver usando um tecido que tem estampa, por exemplo, esse é o momento de você escolher qual que é a direção da estampa e aonde vai ficar o zíper, tá? Eu vou unir pence com pence, vou colocar aqui certinho, pence com pence. Vou dobrar e aqui eu vou fazer a minha marcação de centro, pelo lado do tecido, tá? Pelo lado direito da estampa. Agora eu vou pegar uma das partes do meu tecido principal, vou colocar aqui na mesa com a marcação para cima, que é onde vai o meu zíper. Eu vou pegar o meu zíper e vou dividir a fita do zíper. Vou pegar uma das metades, vou unir a marcação de centro do meu zíper com a marcação de centro da minha peça. Vou colocar as duas juntinhas. Vou colocar um clipe aqui para segurar essas duas peças juntas. Lembrando de colocar o direito do zíper para baixo, tá? Direito com direito. E aí eu vou clipar esse zíper aqui. Quando chegar aqui na curva, se você quiser, faça alguns piques. Eu recomendo fazer os piques aqui na hora dessa curva, que fica mais fácil para costurar. Lembrando que a gente não vai nem fazer os piques e nem costurar além dessas duas marcações aqui de 4 centímetros que a gente fez, tá? A gente vai clipar aqui na volta, nessa parte todinha aqui e aqui, e vamos levar lá para a máquina de costura para passar uma costura de segurança bem na beiradinha desse zíper. Nós vamos fazer isso nessa parte e na outra parte direito com a outra metade do zíper também. Vamos fazer nas duas partes. Aqui tá as minhas duas partes já clipadas, a volta toda aqui do zíper. E agora eu vou lá para passar uma costura de segurança bem na beiradinha desse zíper, até chegar nas duas marcações de 4 centímetros, aqui e aqui.
Agora, com as costuras feitas nas duas metades do zíper, nessa daqui e nessa daqui, nós vamos clipar o tecido de forro no tecido principal. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui uma das partes do tecido principal, uma das partes do forro, eu vou virar o direito do forro para baixo, vou unir essa marcação de centro com essa marcação de centro aqui que a gente fez no zíper, ó. Vou encontrar as duas e vou clipar esse forro em toda essa parte aqui do zíper. Daí eu vou levar lá para a máquina de costura, vou trocar o pé calcador, vou colocar o pé calcador de zíper na minha máquina e eu vou passar a costura toda aqui no zíper com o lado da manta virado para cima, tá? Nós vamos passar a costura toda aqui nessa parte do zíper com o pé calcador de zíper. Lembrando que nós não devemos ultrapassar com a costura essas duas marcações aqui de 4 centímetros que a gente fez nas duas extremidades do zíper. Minhas duas metades clipadas, agora eu vou lá para a máquina de costura, lembrando de costurar com a manta virada para cima. Agora nós vamos refilar o excesso de tecido nessa parte aqui onde foi costurada o zíper, tá? Com muito cuidado para não refilar além de onde a gente costurou. A gente só costurou até aquela marcação de 4 centímetros da extremidade. Então, a gente só vai refilar daqui até aqui. Agora, nós vamos desvirar essas duas peças. Se você achar necessário, leva para o ferro de passar roupa para marcar bem. Agora, nesse momento, nós vamos rebater essa costura aqui do zíper. Lá na máquina de costura, a gente tem que trocar o pé calcador para voltar o pé calcador comum da máquina. E é com esse pé calcador comum que a gente vai terminar de costurar todo o resto da peça. Para rebater a costura, se você preferir, você leva para o ferro de passar roupa. E eu gosto de prender também com alfinetes. Eu coloco alguns alfinetes aqui assim, para esse forro ele não escorregar, ele ficar bem justinho, bem certinho no lugar que eu quero que ele fique. E a mesma coisa com o tecido principal. Terminei de alfinetar as duas metades da minha peça aqui, da minha nécessaire. Agora nós vamos lá para rebater essa costura do zíper. Nós vamos rebater a partir dessa parte aqui aonde está costurado, tá? Nós não vamos considerar essa sobra de zíper aqui. Eu vou começar a rebater a minha costura bem aqui, tá? Faço um retrocessinho aqui, bem pequenininho. Venho vindo aqui, a distância, você que vai definir o que você acha que fica visualmente mais bonito, se é um pé de máquina, se é meio pé de máquina. Você vai vir aqui, rebater essa parte todinha do zíper e vai terminar exatamente aqui aonde a costura termina e vai ignorar novamente essa sobra aqui de zíper. Vai fazer isso nas duas partes da nossa nécessaire. Aqui eu já terminei de refilar toda a minha peça, de rebater essa costura do zíper aqui, ó. Tá vendo? Fiz aqui bem dos dois lados e nas duas metades. Com o zíper todo finalizado, agora a gente vai colocar o cursor no zíper. E eu quero que essa fita do zíper, ela fique fechada nas duas extremidades. Então, eu vou colocar o cursor primeiro, vou introduzir ele em uma das extremidades, eu vou sair na outra extremidade, ou seja, eu vou desencaixar novamente esse cursor para que a minha fita do zíper ela fique fechada nas duas extremidades. Aí eu vou novamente colocar o cursor
em uma das extremidades e aí sim eu vou posicionar ele bem no meio da minha peça e vou deixar ele ali. Se você tiver alguma dúvida de como colocar o cursor do zíper usando um garfo, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico bem bonitinho em detalhes como que eu faço essa colocação. Depois de eu colocar o cursor, eu vou passar 2 costurinhas de segurança com vários retrocessos nas 2 extremidades do zíper para ter certeza que essas 2 pontas vão ficar sempre fechadas no avesso da minha peça. Agora chegou o momento de eu fechar a minha peça. Primeiro eu vou fechar o lado externo da nécessaire. Eu vou deixar o zíper um pouquinho aberto. Depois a gente força essa outra parte aqui para na hora de desvirar. Eu vou fechar ela assim, ó, lado de fora, lado externo, direito com direito, e o forro eu vou jogar pro lado de cá. Eu vou encontrar as minhas pences, eu vou unir aqui, ó, as 4 pences do meu tecido principal, pence com pence, nas 2 metades, e eu vou utilizar um alfinete para eu ter certeza que elas estão alinhadas, todas as minhas pences, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, vou mostrar em uma, vou colocar, introduzir o meu alfinete aqui, ó, bem na costurinha, aqui, ó, mais ou menos assim. E aí eu vou ver aonde o meu alfinete saiu do outro lado, ó, ele tá bem no meio da costura da minha pence. Aí eu vou vir aqui e vou encontrar a altura certa aqui, eu vou colocar o meu alfinete de novo no meio da minha pence. Na hora que ele sair aqui desse lado, eu volto ele para cima e ele vai sair aqui. Dessa forma, eu tenho certeza que as minhas pences elas estão alinhadas certinho. Eu vou fazer isso em todas as pences. Depois eu vou clipar o resto da peça e eu vou passar uma costura com 1 centímetro de margem aqui na volta toda. Nessas 2 extremidades eu não posso deixar o zíper para dentro assim, tá? O zíper, esse sobra de zíper aqui, ela tem que ficar para fora, dos 2 lados. E eu vou vir com a costura o máximo possível que eu conseguir chegar perto do meu zíper, tá? Dos 2 lados aqui, eu vou chegar o máximo possível que eu conseguir bem aqui na beiradinha do zíper. Lembrando que essa margem é de 1 centímetro, não é mais um pé de máquina. Terminei a costura do meu lado de fora, perceba aqui, ó, que eu não tirei os meus alfinetes, tá vendo? Você não precisa tirar os alfinetes na hora que você estiver costurando, é só passar por cima com uma velocidade mais reduzida na máquina, tá? Agora que as costuras estão feitas, eu posso retirar os meus alfinetes. Eu vou fazer a mesma coisa do lado do forro da peça. Eu vou juntar pence com pence, vou alfinetar, clipar a volta toda e chegar à costura o mais próximo possível que eu conseguir do zíper. Só que as diferenças aqui é que eu vou deixar uma abertura no fundo da peça para eu conseguir desvirar a minha nécessaire e a minha margem de costura vai ser um pouquinho maior do que o lado externo da nécessaire. Você pode jogar aí 1,5 cm de margem de costura para que o forro fique bem ajustadinho por dentro da peça. Depois de costurar o lado de fora e o forro, eu vou refilar o excesso do tecido. Vou refilar aqui essa parte todinha, vou deixar essa abertura aqui sem refilar, vou voltar a refilar essa parte aqui e vou refilar toda essa parte do lado de fora. Eu não vou cortar esses 2 excessos aqui de zíper, eu vou deixar essas extremidades do zíper aqui grandes do tamanho que elas estão. E agora nós vamos desvirar essa peça pela abertura do forro.
Agora a nossa bolsinha, ela tá quase finalizada. A única coisa que falta é a gente costurar o forro por dentro da nossa bolsa. Então, a gente vai tirar aqui o forro pro lado de fora. Nós vamos encontrar a abertura do nosso forro. Tá aqui a abertura do forro. Eu vou dobrar essa parte aqui pra dentro, pra ficar retinha, assim, dessa forma, ó. Vou deixar ela bem retinha. Se você achar necessário, dá uma vincada aqui com a unha, ou até mesmo no ferro de passar roupa, para esse aqui ficar dobrado bem certinho e alinhado. E aí, nós vamos passar uma costurinha lá na máquina de costura, bem rente à borda desse tecidinho aqui, para essa costura ela ficar bem sutil, bem ajustadinha e não ficar sobrando nenhum excesso de tecido. E é assim que ficou a nossa costurinha, ó, da parte do forro. Uma costurinha bem na beiradinha. Se você achar necessário, leva para o ferro de passar roupa a sua necessaire, a sua bolsinha, caso ela tenha amassado muito na hora de desvirar. E tá finalizada a nossa necessaire oval gordinha. Ela fica meio 3D assim, ó, tá vendo? Ela fica bem gordinha. Ela parece pequenininha, mas ela cabe um mundo de coisa. E aí, gostou de confeccionar a nossa necessaire oval gordinha? Se você fizer essa peça, não esquece de me marcar lá no Instagram, tatitalhari.handmade. Eu adoro saber o que vocês andam fazendo. E deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu like e se inscreve para ficar sabendo dos próximos vídeos aqui do canal.